Imagine a calma do espaço na maior parte do tempo, quando de repente, um objeto misterioso cruza o sistema solar em alta velocidade. Ele não veio de Marte, nem de Júpiter, nem de qualquer outro planeta conhecido. Ele veio de muito, muito longe, de fora do nosso sistema solar. Esse objeto foi batizado de Oumuamua, e sua passagem pela vizinhança cósmica da Terra deixou cientistas e curiosos com muitas perguntas. Seu nome, Oumuamua, vem do idioma havaiana e significa algo como mensageiro de longe que chega primeiro. E esse nome não poderia ser mais apropriado. Ele foi descoberto em outubro de 2017 por um telescópio chamado Pan-STARRS, localizado no Havaí. Quando os astrônomos perceberam que sua trajetória não se encaixava com a de nenhum cometa ou asteroide conhecido, eles entenderam que estavam diante de algo inédito. Pela primeira vez, estávamos observando um objeto interestelar, ou seja, algo que veio de outro sistema estelar, de outra parte da galáxia. Mas o que exatamente é o Oumuamua? Essa é uma pergunta que ainda intriga os cientistas. Ele não se comporta como um cometa tradicional, porque não deixou rastro de gás ou poeira. Também não parece um asteroide comum, por causa de sua forma extremamente alongada e da aceleração inesperada que apresentou ao se afastar do Sol. Alguns chegaram a sugerir que poderia ser uma nave alienígena. Mas essa ideia, embora fascinante, não tem evidências concretas. A explicação mais aceita é que seja um fragmento de rocha ou gelo, lançado ao espaço por algum evento violento em outro sistema estelar, como a explosão de um planeta ou a colisão entre corpos celestes. Agora, vamos falar sobre algo muito importante, que é a trajetória do Oumuamua. Ela é chamada de trajetória hiperbólica. Mas o que isso significa? Imagine que você joga uma pedra com força suficiente para que ela escape da gravidade da Terra e nunca mais volte. É mais ou menos isso que aconteceu com o Oumuamua. Ele entrou no sistema solar, passou perto do Sol, fez uma curva e seguiu seu caminho para fora, sem intenção de retornar. Diferente dos planetas e cometas que orbitam o Sol em trajetórias circulares ou elípticas, o Oumuamua seguiu uma rota aberta, como uma flecha disparada de longe. Essa trajetória hiperbólica é uma das principais provas de que ele veio de fora do sistema solar. E mais importante ainda, ela mostra que ele não representa perigo para a Terra. O Oumuamua passou a cerca de 33 milhões de quilômetros de distância, o que é considerado seguro. Para efeito de comparação, isso é quase 90 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Ou seja, ele passou longe, muito longe. Mas é claro que essa visita inesperada levantou uma questão inevitável. E se um objeto como o Oumuamua estivesse vindo direto para a Terra, o que aconteceria se ele colidisse conosco? Essa é uma pergunta que merece atenção. Isso porque, embora o Oumuamua não represente risco, o espaço está cheio de objetos errantes, e nem todos são tão amigáveis. Antes de responder essa pergunta, precisamos entender o tamanho do Oumuamua. Há indícios de que ele tenha entre 100 e 400 metros de comprimento. Isso é maior que um campo de futebol. E dependendo da densidade e da velocidade, um impacto com a Terra poderia causar danos significativos. Mas não estamos falando de extinção global como no caso dos dinossauros. O asteroide que causou aquele evento tinha cerca de 10 quilômetros de diâmetro, muito maior que o Oumuamua. Mesmo assim, um objeto de 400 metros pode causar destruição regional ou continental. Se ele atingisse o oceano, por exemplo, poderia gerar tsunamis gigantescos, com ondas de dezenas de metros, capazes de inundar cidades costeiras e causar perdas humanas e materiais em larga escala. Se o impacto fosse em terra firme, o resultado seria uma explosão comparável a milhares de bombas nucleares, criando uma cratera enorme, destruindo tudo ao redor e possivelmente provocando incêndios florestais, colapsos urbanos e até movimentação de placas tectônicas, dependendo do local do impacto. Esses cenários são hipotéticos, mas não impossíveis. Por isso, agências espaciais como a NASA e a ESA mantêm programas de monitoramento constante de objetos próximos à Terra, chamados de Near Earth Objects. O objetivo é identificar com antecedência qualquer ameaça potencial e, se possível, desenvolver estratégias para desviar ou neutralizar esses corpos celestes antes que causem danos. A ocorrência do Oumuamua também serviu como alerta. Ele foi detectado após já ter passado pelo ponto mais próximo da Terra, o que significa que não tivemos tempo de estudá-lo com profundidade ou nos preparar para qualquer eventualidade. Isso mostra que, apesar dos avanços tecnológicos, ainda temos limitações na nossa capacidade de vigilância espacial.
e reforça a importância de investir em telescópios mais potentes, inteligência artificial para análise de dados e missões espaciais que possam interceptar e estudar esses visitantes misteriosos. Mas além do risco, o Oumuamua também trouxe fascínio. Ele nos lembrou que o universo é vasto, cheio de mistérios, e que ainda estamos apenas começando a entender o que existe além do nosso pequeno canto cósmico. Sua passagem foi rápida, silenciosa, mas deixou uma marca profunda na astronomia moderna. E talvez tenha sido apenas o primeiro de muitos mensageiros interestelares que ainda virão. Ele desapareceu no profundo do espaço interestelar, rumo a regiões onde nenhuma nave humana jamais chegou. Mas seu rastro, mesmo invisível, permanece nas telas dos telescópios, nos cálculos dos astrofísicos, nas perguntas que não param de crescer. O Oumuamua se foi, mas abriu uma nova janela para o cosmos. Agora sabemos que objetos vindos de fora não são apenas teoria, eles existem e passam por aqui com mais frequência do que imaginávamos. Alguns cientistas acreditam que, a cada ano, dezenas, talvez centenas de corpos interestelares atravessam o sistema solar. Só que a grande maioria é pequena demais e escura demais para ser notada. O Oumuamua foi apenas o primeiro que tivemos tecnologia e sorte para ver. Mas o que mais surpreende não é só de onde ele veio, mas o que ele pode representar. Imagine um pedaço de um planeta destruído, lançado ao espaço por uma explosão estelar ou pelo colapso de um sistema planetário. Esse fragmento, congelado por milhões de anos, viajou entre as estrelas como uma cápsula do tempo cósmica, carregando em sua superfície a química de um mundo distante, talvez até moléculas orgânicas, os tijolos da vida. Se um dia pudéssemos interceptar um objeto como esse, não seria apenas uma missão científica, seria uma expedição arqueológica nas estrelas. Analisar seu material seria como ler as páginas de um livro escrito em outro canto da galáxia. Poderíamos descobrir se os elementos que formam a vida aqui são comuns por aí, ou se a química do universo segue caminhos diferentes. E a outra possibilidade, ainda mais provocadora, e se o Oumuamua não for um acidente cósmico, mas parte de um fenômeno muito maior, algo que ainda não entendemos. Alguns modelos sugerem que estrelas jovens e turbulentas ejetam milhares de objetos como esse durante sua formação. Isso quer dizer que ao redor de outras estrelas pode haver fábricas naturais de viajantes interestelares, espalhando material por toda a galáxia, como sementes ao vento. Será que nesse processo, a vida poderia se espalhar de sistema em sistema, não por inteligência, mas por acidente? Essa ideia, chamada de panspermia, diz que micro-organismos resistentes poderiam sobreviver dentro de rochas lançadas ao espaço, viajando por milhões de anos até cair em um planeta habitável. O Oumuamua talvez não carregue vida, mas mostra que o mecanismo existe. O universo tem um jeito de conectar mundos, mesmo à distância. E se pensarmos assim, talvez não sejamos da Terra, mas do cosmos. Talvez os átomos do nosso corpo tenham nascido em estrelas distantes. E agora, por um acaso incrível, estamos aqui, olhando para o céu, tentando entender de onde viemos, enquanto um pedaço de outro sistema estelar passa em silêncio. O mais emocionante é saber que, em breve, teremos melhores chances de ver o próximo. O telescópio Vera-C código Rubin, que começa a operar nos próximos anos, vai mapear o céu com uma precisão nunca vista. Ele pode detectar objetos interestelares antes mesmo de chegarem perto do Sol, dando tempo de planejar missões, apontar instrumentos, estudar em detalhes. E quem sabe, da próxima vez, não seja apenas um ponto de luz distante. Quem sabe não possamos enviar uma sonda para acompanhá-lo, fotografar sua superfície, analisar seu solo, descobrir se é rocha, gelo, metal ou algo que nem imaginamos. O Oumuamua foi um aviso, um lembrete de que o universo é vivo, dinâmico, cheio de movimento e segredos. Ele não veio para nos ameaçar, nem para provar que estamos sozinhos. Ele veio para nos despertar, para nos lembrar que a ciência continua, que cada pergunta leva a 10 outras, e que mesmo em nosso pequeno planeta azul, podemos alcançar com a mente as estrelas mais distantes. Se esse conteúdo despertou sua curiosidade sobre o cosmos, sobre os mistérios que ainda nos esperam, por favor, curta, se inscreva e compartilhe. Não é só um gesto, é um sinal de que você quer mais, que deseja continuar essa jornada, porque enquanto houver quem queira saber, eu continuarei contando. Até a próxima jornada.